Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Júnior Camel, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante, que é a acessibilidade na web e especificamente no WordPress. Vou mostrar para você como fazer para o seu site se tornar um site acessível de forma bastante rápida, especificamente em menos de 5 minutos. Para começar, vamos muito rapidamente fazer uma apresentação sobre acessibilidade. Você já ouviu falar sobre o assunto? Se você trabalha como desenvolvedor, front-end ou back-end, design, ou é um especialista em UX e UI e está preocupado em criar produtos digitais que envolvem algum tipo de interação humano-computador, com certeza já deveria estar preocupado em criar projetos que fossem acessíveis. Mas o que são projetos acessíveis? Como a acessibilidade pode impactar os seus projetos e torná-los universalmente preparados para receber as pessoas? A acessibilidade é a resposta para isso. Ela vai permitir que você crie projetos que possam ser consumidos ou possam ser acessados por pessoas com e sem qualquer dificuldade relacionada à acessibilidade. A acessibilidade é um mundo enorme de possibilidades e vai envolver diferentes tipos de abordagens e técnicas para orientar um projeto para uma utilização universalizada, entendendo utilização universalizada como fazer com que o seu site, seu projeto esteja disponível para qualquer pessoa, independente da sua condição. Em muitos casos, e é bom que se diga isso, é praticamente necessário recriar todo o projeto para conseguir níveis de acessibilidade que atendam todos os requisitos disponíveis, ou seja, não é simples, não é fácil, muitas das vezes, conseguir criar um projeto que seja totalmente 100% acessível. No entanto, é possível fazer sim, com algum esforço, muitas vezes até com um esforço baixo, um site ou um projeto, um sistema com algum nível de acessibilidade, facilitando a vida dessas pessoas que precisam de alguma forma de recursos de acessibilidade sem grandes complicações. Vamos ver como fazer isso nesse vídeo. Bom, ainda sobre acessibilidade, mesmo que seja difícil, alcançar esses recursos de acessibilidade a 100%, é possível encontrar algum nível aceitável, sem muita dificuldade e de tal forma a aumentar a disponibilidade dos recursos que vão garantir às pessoas com alguma limitação funcional a capacidade de consumir o conteúdo que está disponível no seu site, no seu projeto, principalmente se ele for criado ou desenvolvido com WordPress. É importante dizer, inclusive, que quando falamos de acessibilidade, nós estamos apenas preocupados com as pessoas que eventualmente tenham alguma deficiência, alguma dificuldade física, mas às vezes pessoas que tenham limitações funcionais, nós vamos aprofundar um pouco mais à frente. Há inúmeras abordagens de acessibilidade que você pode usar nos seus projetos. Tá? Então, existem abordagens simples, que vão desde a alteração de cores, de tamanho de fontes, até, por exemplo, abordagens mais, vamos dizer, robustas, como, por exemplo, a interação por voz, a leitura automatizada de conteúdo, enfim, são abordagens mais sofisticadas, que não vamos discutir aqui nesse vídeo, mas que são possíveis e que podem ser inseridas em projetos web. Hoje nós vamos focar mesmo em melhorar a visualização do conteúdo do seu site, principalmente do seu site WordPress, a partir de um uso simples, de sistemas simples, que aumentam e facilitam a acessibilidade e resolvem problemas relacionados principalmente com as limitações da visão. Se você cria websites, utiliza o WordPress, tem a vantagem de conseguir aumentar muito rapidamente a acessibilidade e reduzir a dificuldade de acesso ao seu site com pouco esforço. É bom que se diga também que criar um site acessível, além de tudo, é uma boa prática, tem um aspecto social envolvido, ou seja, mostra que o seu projeto, a sua empresa tem uma preocupação com a responsabilidade social. Bom, meu nome é Júnior Camel, eu sou especialista em WordPress, já escrevi há algum tempo atrás um livro sobre WordPress, para você que é um iniciante no assunto, quer aprender bastante sobre WordPress, tem aí o meu livro, fica à vontade para conhecê-lo. Bom, vamos em frente então, e vamos começar primeiramente vendo as definições de acessibilidade. De acordo com o site da W3C.org, que tem um protocolo chamado Web Accessibility Initiative, a acessibilidade está relacionada com o uso de estratégias, padrões e recursos para fazer a web se tornar mais acessível para pessoas com alguma dificuldade, com alguma deficiência. Você pode encontrar mais informações sobre isso nesse endereço, que depois eu vou deixar disponível também para download.
Também existe a norma ISO, né, 71 de 2014, que é um guia para abordar os aspectos relacionados com a acessibilidade, ou seja, padrões para poder desenvolver sistemas, sites e, enfim, desenvolver qualquer aplicação com base em aspectos de acessibilidade. Também tem aí o link, também tem uma outra norma que é da W3C, também orientada, que é a 40500 de 2012, também tem aí o link, e ainda você pode encontrar no site interactiondesign.org mais informações sobre esse assunto. Um assunto bastante importante que, de certo modo, deve estar na sua pauta no desenvolvimento de seus projetos. Bom, seguindo em frente, de acordo com a W3C, a acessibilidade vai se concentrar principalmente em pessoas com deficiência e tem como objetivo principal criar projetos que possam ser utilizados com pessoa com alguma deficiência ou com alguma limitação funcional. Por exemplo, fornecer contraste, o uso de legendas, né, recursos de alteração do tamanho das fontes, que é o que nós chamamos de resize, entre outros recursos para melhorar a experiência de uso das pessoas. A experiência de uso tem a ver com a satisfação, com a idonicidade, ou seja, quando alguém entra num site, num determinado sistema e se sente confortável e pronto, não encontra alguma dificuldade para poder consumir aquele conteúdo que ali está. Bom, ainda sobre isso, é importante que nós percebamos que existem pessoas que têm limitações funcionais relacionadas à idade. Por exemplo, nós podemos citar pessoas que com a idade passem a ter alguma dificuldade para poder enxergar o site, ou tem alguma dificuldade para poder olhar para a tela do computador e enxergar o tamanho das fontes, ou até ter alguma dificuldade com as cores, né? Então, elas não se identificam como pessoas, digamos, com alguma deficiência, mas sim com alguma incapacidade. Então, a acessibilidade vai abordar e vai procurar formas de resolver essas questões. Bom, ainda sobre isso, há muitos outros aspectos relacionados à acessibilidade que podem estar relacionados à usabilidade, como, por exemplo, o próprio código, a forma como o sistema é desenvolvido, o design, ou seja, o tamanho dos ícones, as cores, as fontes, né, a maneira como ocorre a interação com o usuário, e para tudo isso existe solução. Então, por exemplo, é possível, quando se fala em acessibilidade, fazer o uso de leitores de página em alta voz, em voz alta, alteração do tamanho do conteúdo, por exemplo, das fontes, reconhecimento de voz, né? Hoje nós temos aí a Siri, nós temos a Cortana, nós temos o assistente da Google, todos eles são recursos de acessibilidade que a partir da voz são acionados. Um design adequado, bem pensado, também tem bastante importância quando se fala em acessibilidade, o próprio feedback, ou seja, se você cria, por exemplo, um site que tem um formulário e a pessoa envia essa informação e ela não recebe um feedback, não sabe se aquilo foi ou não enviado, eventualmente, se essa informação não é prestada para o usuário, temos aí um problema, então, de acessibilidade relacionado com a usabilidade e, portanto, com o feedback. Entre outros aspectos, existem inúmeros aspectos de usabilidade relacionados com essa questão. Bom, uma curiosidade interessante sobre acessibilidade é que acessibilidade em inglês accessibility e é uma palavra que contém 11 letras, né? E é comum você encontrar na internet a referência A11UI, ou seja, o A sendo assumido como a primeira letra da palavra accessibility, o Y como a última letra e o 11 para referenciar essas 11 letras. Então, se você encontrar alguma coisa na internet como A11Y, pode ficar a saber que trata-se de acessibilidade. É uma sigla para representar isso. Bom, como melhorar a acessibilidade especificamente no WordPress, né, que é o nosso sistema aí para a criação de sites, um dos gerenciadores de conteúdo mais utilizados na atualidade. E para fazer isso existem algumas estratégias e é possível, por exemplo, adicionar componentes ou plugins ao WordPress para torná-lo um site acessível. O desafio, então, aqui é colocar um link para o utilizador, para o nosso usuário, em algum ponto do site, de tal forma que seja possível que ele tenha acesso a recursos de acessibilidade no site. Então, nós vamos hoje ver como fazer esse procedimento, como transformar o nosso site WordPress num site mais acessível, a partir da utilização desse link. A solução para isso é utilizar um plugin chamado One Click Accessibility, disponível no site da WordPress, especificamente na parte de plugins,
e eu vou mostrar hoje como fazer então a instalação e a configuração deste componente. Bom, para começar, então nós vamos fazer a utilização de uma máquina virtual para carregar o WordPress, e nós vamos utilizar o local ou local by Flywheel, que é um sistema que permite carregar sites WordPress dentro do seu computador. Se você quiser saber mais sobre como utilizar o local by Flywheel, confira a minha série de vídeos sobre esse assunto, vou deixar o link aí na descrição. A partir do local by Flywheel, basta que você abra o painel administrativo do WordPress, ele irá carregar o seu navegador padrão. Dentro do WordPress, você então deverá buscar a opção plugins ou plugins e escolher em seguida instalar de plugins ou plugins instalados se estiver em português. Na parte superior esquerda, clique em Add New ou adicionar novo, e na tela que se abrir, na página da wordpress.org, entre com o nome One Click Accessibility, que é o nome do plugin que nós queremos instalar. Ele vai ser carregado aqui, é a primeira opção, e você vai escolher Install Now. Então ele vai instalar para você o plugin a partir do repositório da WordPress. Aguarde alguns instantes até que o plugin seja instalado. Uma vez que ele seja instalado, basta que você escolha a opção Activate ou ativar. Uma vez que o plugin tenha sido instalado, será possível então visualizá-lo aqui na lista de plugins, e basta que você clique na opção Settings para poder configurar este plugin. Isso pode ser feito a partir daquela opção ou também pode ser feito aqui na lateral. Aqui você tem acesso à guia geral de configurações gerais do plugin. Por exemplo, você pode configurar se vai ser exibido um contorno ou uma linha de outline ao redor do plugin. Você pode, por exemplo, configurar para ele dar um Skipped Content Link, ou seja, ele vai adicionar um atalho de teclado para a pessoa poder pular digamos, de um conteúdo para outro dentro do site apenas com o teclado. Isso é bastante útil, por exemplo, para pessoas que tenham alguma dificuldade com a utilização das mãos, né, alguma deficiência relacionada principalmente à locomoção dos braços. Você pode, por exemplo, remover o target atributo dos links, né? Essa opção vai tirar a possibilidade dos links serem abertos, né, em nova guia, eles vão abrir sempre na nova janela. Isso também facilita para as pessoas, porque se abrem links em várias janelas, ela tem que mover mais o mouse. Isso pode parecer uma coisa simples, mas para uma pessoa com deficiência é um fator complicador, né? Você pode também tirar aqui o Landmark Rows, ou seja, assim os links todos passam a abrir sempre na mesma página. Você pode, por exemplo, alterar o Site-Wide Accessibility, que de certa maneira ele vai fazer com que a acessibilidade fique disponível todas as vezes que a pessoa voltar ao site. Então o site vai relembrar e vai manter a acessibilidade, e você pode definir em quanto tempo que essa acessibilidade vai ser armazenada. Por exemplo, você pode definir aqui um mês, os cookies vão ser guardados no navegador para que a pessoa, quando voltar ao site, não precise alterar qualquer configuração que ela tenha feito anteriormente. Ao terminar, basta que você salve. E as configurações de visual, nós temos dois pontos a fazer. Primeiramente, a parte dos textos e depois a parte de customização. A customização ela vai acontecer a partir do Customize, do próprio WordPress. E aqui dentro do Customize, você pode, por exemplo, definir qual que é o ícone que vai ser utilizado. Por exemplo, se eu trocar aqui o próprio link do plugin, ele vai ficar aqui com essa simbologia. O link de Accessibility, que é esse aqui, que é um link geral, né, digamos universal. Ou você pode deixar o Wheelchair, que é a mais comum. Você pode definir em que parte da página ele vai ser exibido, né, se é na direita ou se é na esquerda. Você pode, por exemplo, definir a partir de que altura da página ele vai ser carregado. Então, por exemplo, com 50 pixels ele vai ficar aqui mais ou menos nessa parte superior. E você pode definir, inclusive, a cor do background e várias outras cores e, por exemplo, o Focus Outline, que é aquela cor que nós definimos agora há pouco, que define um outline ao redor do link. Então, quando a pessoa clicar, o link vai ficar com uma cor mais amarela. Vou aqui publicar, então.
já está publicado. Eu vou sair então da visualização de customização e vou aqui diretamente ao site, clicando em visitar site. Ao fazer isso, então ele vai carregar as configurações que foram feitas e veja que ao clicar, o amarelo já foi colocado ao redor. Você pode, por exemplo, alterar a largura dessa linha para ela ficar mais evidente. E aqui nós temos os comandos do plugin. Veja que eles estão todos em inglês e para poder alterar isso é muito simples. Na parte de customização, ou seja, aqui na toolbar, e troque, por exemplo, os textos que aqui estão. Por exemplo, Accessibility Tools, ou seja, barra de acessibilidade, você pode então escrever como barra de acessibilidade. Increase Text, que é aumentar o texto, né? E aí você tem a opção de reduzir o texto. Pronto, eu vou aqui mostrar para esses o resultado, salvar, e a princípio, voltando no site, fazendo aqui o recarregamento, então você já vai observar que ao clicar já foi alterado o texto. O que cada uma dessas funcionalidades vai ter como resultado? Aumentar o texto, obviamente, vai fazer com que o texto do site fique maior, reduzir vai ter o efeito contrário. O Grayscale vai deixar o site todo em preto e branco, né? É uma escala de cinza, veja aqui que o pássaro mudou de cor. Ele pode também utilizar o High Contrast, que é, na verdade, aumentar o contraste, e aqui ele vai inverter as cores, veja que aqui ele deixou como azul aqui também, né? Para algumas pessoas isso pode fazer muito sentido. O Negative Contrast, que é inverter, né? E ele vai colocar um contraste invertido, veja que aqui agora ele passou para o amarelo. Você pode, por exemplo, fazer o background ficar tudo branco, pode desmarcar, pode colocar underline nos links, ou seja, vai forçar o underline, mesmo que o link não tenha, ele vai dar a formatação para o link, e ele pode readable fonts, né, que é, de certa maneira, fazer com que as fontes tenham uma leitura melhor, ele trabalha o arredondamento das fontes. E aí o reset, que é, de certa forma, recarregar todos os recursos que foram definidos por padrão. Então pronto, esse é o plugin One Click Accessibility, que é uma funcionalidade que pode ser adicionada ao WordPress de forma bastante simples e que eu super recomendo que você utilize no seu site, nos seus projetos. Isso vai dar, obviamente, uma cara muito mais profissional para o seu trabalho e também vai mostrar que você, ou que o seu projeto, a sua empresa, tem de fato uma preocupação social, né? um cunho social. E aqui, por exemplo, no site WordPress de Juna.pro, onde está o meu livro, eu utilizo esse plugin e vejo então que aqui na prática, como que fica o resultado: aumentar o texto, diminuir o texto, fazer a escala de cinza, né? O alto contraste. E dois efeitos podem ser utilizados ao mesmo tempo: o contraste negativo, né? O fundo claro, os links sublinhados. Então ele vai, aonde tiver link, ele vai colocar sublinhado, como aqui, por exemplo, veja, né? E eu posso fazer o reset, que é voltar aquilo para o que era antes. Bom, então deixa aí a sua opinião sobre a utilização desse recurso de acessibilidade, e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Agradeço pela sua atenção, obrigado e até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.